Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, e em nome do Partido Ecologista aos Verdes, saúdo o Grupo de Trabalho para a Revisão do Regimento e todas as pessoas que participaram nos trabalhos, contribuindo para que pudéssemos ter as propostas apresentadas de forma clara e organizada, o que foi, sem dúvida, uma grande ajuda para a sua análise. Foi importante termos conseguido trabalhar um conjunto de propostas, entretanto consensualizadas ao longo das reuniões deste grupo de trabalho, com vista a um aperfeiçoamento do funcionamento da Assembleia e a uma clarificação do regimento. Todos estes contributos sobre os quais foi possível haver entendimento são positivos, independentemente do que depois puder vir a ser o resultado final global do regimento. Sobre o regimento, importa referir que é um documento político que determina o funcionamento desta Assembleia Municipal e que deve criar condições para que os eleitos possam assumir os compromissos que têm para com a cidade e para com os munícipes e facilitar e promover a participação cidadã. Neste sentido, votaremos a favor de todas as propostas que valorizam o trabalho autárquico e o poder local democrático e que valorizam a participação dos munícipes. Por outro lado, votaremos contra todas as propostas que representam limitações à autonomia dos eleitos e da própria Assembleia. Os Verdes apresentaram propostas, já consensualizadas no grupo de trabalho, que consideramos que vão permitir agilizar os trabalhos, por exemplo, o facto de os temas para a ação de perguntas passarem a ser indicados na quarta-feira anterior à reunião da Assembleia e não na segunda-feira, como tem vindo a acontecer. Entendemos que a Câmara continua a ter tempo para preparar as respostas e, desta forma, permitirá aos deputados municipais terem mais tempo para preparar os temas das perguntas, evitando que coincida com a véspera de reunião da Assembleia e com a respectiva preparação dos trabalhos. Propusemos também que os relatórios e pareceres alvo de apreciação nas comissões sejam divulgados com mais antecedência para que os eleitos tenham mais condições para os analisar. Será uma forma, obviamente salvaguardando situações excepcionais, de evitar que tenhamos conhecimento dos pareceres apenas no início da reunião. Isto vai também permitir que os membros das comissões possam contribuir de forma construtiva para a discussão dos pareceres, pois esse é um dos objetivos das comissões. É importante relembrar que os deputados não são profissionais desta Assembleia, têm a sua atividade profissional e precisam de tempo para preparar os trabalhos. A finalidade desta proposta é marcar as reuniões das comissões de forma a que possamos ter conhecimento atempado dos documentos e nos podermos pronunciar devidamente. Consideramos também que é uma forma de valorizar ainda mais os trabalhos das comissões. Depois, não sendo possível pronunciar-nos sobre todas as propostas não consensuais, destacamos algumas. Apresentámos uma alteração à redação do artigo 77, número 5, sobre a composição das comissões, em complemento à proposta apresentada pelo PCP. Recuperamos, assim, algo que já esteve plasmado em regimentos anteriores, podendo os eleitos estar representados em até 2 comissões, salvaguardando que os membros de grupos municipais com menor representatividade podem integrar até 3 comissões permanentes. Acreditamos que será uma forma de melhorar o próprio funcionamento das reuniões, conferindo-lhes uma participação mais rigorosa e mais equilibrada. A verdade é que a composição das comissões tem sido discutida em todas as revisões do regimento, porque sente a necessidade de melhorar esta situação e de resolver a grande diferença que existe em matéria de participação das diferentes forças políticas. Sobre a proposta que pretende tornar obrigatória a realização de declarações políticas todos os meses, consideramos que se deve manter como está no regimento, pois a proposta em apreço pode colocar dificuldades nos agendamentos. Esta situação tem sido vista caso a caso na Conferência de Representantes, o calendário é ajustado sempre que necessário e tem funcionado bem desta forma, pelo que deve manter-se. Relativamente ao debate sobre o estado da cidade, parece-nos importante que os grupos municipais possam intervir, se ainda tiverem tempo disponível, após a intervenção do Presidente da Câmara. No mandato anterior, quando surgiu a proposta de ser o Presidente da Câmara a terminar o debate, manifestámos-nos contra, pois o debate é promovido pela Assembleia Municipal, o seu papel não deve ser reduzido e pode haver questões suscitadas pela intervenção da Câmara e os deputados devem poder intervir se assim o entenderem e desde que tenham tempo para fazê-lo. Convém recordar que compete à Assembleia fiscalizar e deliberar e que o Executivo participa nas reuniões para prestar esclarecimentos ao órgão que fiscaliza e delibera. É importante não desviarmos deste princípio.
Depois, a proposta do PS e do Bloco de Esquerda para limitar o número de documentos apresentados no PAOD no máximo de 2 é absolutamente grave e antidemocrática. Na opinião dos Verdes, não deve haver qualquer limitação que ponha em causa a liberdade e a autonomia da Assembleia Municipal e dos eleitos. Nunca tal imposição se mostrou necessária e esta proposta mais não é do que condicionar a apresentação de propostas que resultam do contacto com os munícipes e que têm como objetivo a resolução dos problemas da cidade. Naturalmente, votaremos a favor da proposta que refere que não há qualquer limitação, reforçando que é lamentável que tenha de se propor que não existem limitações, algo que nunca foi necessário até aqui, não fossem estes partidos lembrar-se agora de criar obstáculos à apresentação de recomendações e moções. No anterior mandato já houve limitações ao tempo disponível para a discussão do PAOD, imposta pela legislação, e o que esta proposta faz é criar ainda mais restrições. O argumento apresentado é que um vasto conjunto de documentos não permite uma discussão digna e profunda, mas a solução não pode nunca passar por criar limitações aos eleitos. O que os proponentes estão a fazer é limitar a liberdade, a autonomia e a capacidade para resolver os problemas das pessoas. Discordamos também da redução do número de reuniões em que pode haver PAOD, porque, mais uma vez, é condicionar um trabalho que reflete o contato próximo e permanente que temos com as populações e a que é preciso dar continuidade, através da apresentação de propostas e depois da consequente monitorização até que sejam finalmente concretizadas. Também não concordamos com a redução dos tempos de intervenção dos grupos municipais, como é proposto para as declarações políticas, para a apreciação da informação escrita e para as sessões de perguntas. Tudo o que limite a intervenção dos eleitos nesta Assembleia e, portanto, que condicione a apresentação e o levantamento de problemas neste plenário com vista à sua resolução, terá a discordância do Partido Ecologista Os Verdes. Sobre a justificação de que o Executivo precisa de mais tempo para responder, a verdade é que na maioria das situações trata-se de opções porque só responde ao que entende, muitas vezes de forma indireta e com grandes desvios, ficando sem tempo para responder a outras questões. Mas a solução não pode passar por retirar tempos aos grupos municipais. Concretamente, sobre a sessão de perguntas e reconhecendo que a Câmara poderá precisar de mais tempo para responder, apresentamos uma proposta de alteração, mantendo os tempos dos grupos municipais e aumentando 20 minutos para a Câmara. É uma forma de, sem retirar tempo de intervenção aos deputados, evitar o que se tem passado nas últimas reuniões, que é indigno e vergonhoso para esta Assembleia. E convém dizer que isso passou-se por teimosia do Sr. Presidente da Câmara, pois até aqui, apesar de não ser a situação ideal e de serem necessários alguns ajustes, estas sessões decorriam com alguma normalidade e permitiam que esta Assembleia cumprisse o seu papel fiscalizador. Quando o Sr. Presidente decidiu deixar de aceitar tempo cedido pelos grupos municipais, apenas para esta situação, pois para o que entende aceita, deixou sem qualquer resposta os deputados que enviaram os temas das perguntas com uma semana de antecedência e que prepararam as suas intervenções. Portanto, há neste momento 3 opções. Deixar tudo como está, aumentar o tempo da Câmara tirando dos grupos municipais ou, como os Verdes propõem, manter os tempos dos deputados e aumentar o tempo para a Câmara responder. Não é demais relembrar que esta Assembleia não é um departamento da Câmara, é um órgão que tem o seu papel, a sua importância e o seu funcionamento próprios. A relação com a Câmara deve ser aprofundada e baseada no respeito, mas preservando sempre o papel dos diferentes órgãos, sem qualquer tentativa de distorcer as competências de cada um. À Câmara, o que é da Câmara, à Assembleia Municipal, o que é da Assembleia Municipal. Depois há ainda algumas questões, como a marcação de comissões, por exemplo, que apesar de considerarmos que não devem ser criadas restrições ao seu funcionamento, deve imperar o rigor e o bom senso, devendo-se sempre que possível otimizar as ordens de trabalho para que não tenhamos reuniões esvaziadas de conteúdo. Tudo o que possamos fazer para dignificar ainda mais o trabalho desta Assembleia é positivo. Para terminar, na opinião dos Verdes, se as propostas mais gravosas que acabámos de referir forem incluídas no regimento, estaremos perante um retrocesso grave para o exercício do poder local e quem perde são os cidadãos e a cidade. E, de facto, é com muita apreensão que encaramos esta possibilidade, pois a revisão do regimento deveria servir para termos um regimento cada vez mais democrático, equilibrado e respeitador da autonomia da própria Assembleia e dos eleitos, e algumas destas propostas vão no sentido totalmente inverso, pelo que terão a oposição dos Verdes. Obrigada.